Você sabia que passamos em média aproximadamente 55 dias do ano procrastinando? Nesse vídeo eu vou explicar pra você por que você procrastina, os tipos de procrastinadores que existem e como evitar procrastinar. Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou a Maia, pra quem não me conhece, então se você é novo aqui, já se inscreve no canal, já ativa o sininho pra receber notificação de toda vez que eu postar vídeo e já deixa o like se você gosta desse estilo de vídeo, porque isso me ajuda e muito. A procrastinação é um hábito bem comum entre as pessoas e nesse vídeo eu quero explicar primeiro o porquê você pode estar procrastinando, até mesmo porque a gente precisa entender o porquê antes da gente resolver esse problema. Eu resolvi gravar esse vídeo porque foi bastante pedido lá no Instagram, então não se esquece de me seguir lá para poder participar mais ativamente do canal. Ou então comenta aqui embaixo se você tem algum pedido de vídeo, que aí eu posso fazer minha pesquisa e trazer aqui pro canal. Bom, gente, já indo direto pro assunto principal do vídeo, o primeiro motivo que você pode estar procrastinando é porque, segundo algumas pesquisas que eu fiz, o nosso cérebro ele tende a reconhecer o prazer momentâneo com mais facilidade do que aquilo que ainda não existe. Então, por exemplo, é mais fácil eu continuar aqui no celular, onde eu tô feliz, tô vendo aqui TikTok, vendo as coisas no Instagram, do que eu parar para fazer uma atividade, porque eu não sei como vai ser esse processo. Então, pro nosso cérebro, é sempre melhor escolher a opção mais segura, que é o prazer momentâneo, do que você pular pro novo. Diferente da preguiça, a procrastinação, você sente culpa. A pessoa que tem preguiça, ela só tá, tipo, lá de boa, e tá tudo bem. A pessoa que procrastina, ela vai vir com sentimento de culpa depois. Então, até onde esse prazer momentâneo vale a pena? O segundo motivo pode ser o medo daquilo que ainda não existe, ou então a gente pode estar evitando as consequências do que aquela coisa que a gente está evitando fazer pode trazer pra gente. Como assim, Maia? Vou explicar. Você pode estar evitando o medo de falhar, você pode estar evitando o medo de ser julgado, o medo do próximo passo depois daquele passo que você precisa dar e não quer e fica procrastinando, ou então a falta desse passo, porque, por exemplo, se eu fizer aquilo eu vou terminar o projeto e aí o que eu vou fazer depois? Então isso também pode ser um dos motivos, e também o medo de não atender às expectativas alheias, do tipo, se eu fizer esse trabalho e não for bom o suficiente, quero evitar essa sensação, então você não faz. E uma coisa que acontece na nossa mente enquanto a gente está procrastinando, que também é um motivo da gente procrastinar, é porque nós damos desculpas que fazem muito sentido. E com isso, o nosso cérebro não entende que a gente está fazendo errado porque a gente justifica a procrastinação. Então, por exemplo, eu não vou fazer esse trabalho hoje porque amanhã eu vou ter muito mais energia pra fazer, então faz muito mais sentido eu fazer esse trabalho amanhã. Só que amanhã nunca chega. Então, na nossa cabeça, faz sentido a gente procrastinar porque a gente justifica essa procrastinação com coisas que ainda não são mentiras. Porque assim, eu não sei se eu vou ter mais energia amanhã, então não deixa de ser uma verdade, mas não deixa de ser uma mentira. Vai que eu tenha, vai que eu não tenha, então eu jogo pro meu eu do futuro e ele que lide com isso. Então, nosso cérebro acaba não reconhecendo essa resistência, porque ela foi justificada. O problema é que a gente tem muitas justificativas, muitas desculpas, e isso aí não ajuda a gente. Então, basicamente, esses são os motivos principais do porquê você está procrastinando. Aqui vão os tipos de procrastinadores. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo qual que vocês se identificaram, porque assim, gente, eu me identifiquei com mais de um, confesso. O primeiro é o perfeccionista, que trabalha melhor sob pressão. Então ele espera estar assim no último momento, nos últimos segundos para fazer aquilo, porque ele sabe que se ele fizer com antecedência, ele vai ter que fazer de uma forma perfeita, porque ele é perfeccionista. Então ele sempre vai deixar pro último minuto para ele não ter essa preocupação, não ter aquele sentimento de tenho que fazer perfeito, porque ele não vai ter aquela preocupação, aquele sentimento de meu Deus, se eu comecei a fazer, tem que ser perfeito. Porque ele vai fazer naquele prazo mínimo que ele tem, então ele vai aceitar qualquer coisa, porque ele tem que entregar agora. Então a desculpa nessa ocasião é da pessoa achar que ela trabalha melhor sob pressão, mas na verdade ela tá querendo evitar aquele sentimento de ter que fazer perfeito. A segunda pessoa é o tipo que não reconhece o cansaço mental e físico dela. Então você pode achar que tá procrastinando, mas é porque você literalmente não tá aguentando mais. Você tá muito cansado mentalmente, fisicamente, e às vezes você só tem que respeitar o seu corpo e os seus limites. Você não tá procrastinando, você precisa descansar.
A terceira pessoa é a pessoa que procrastina fazendo autodepreciação. Por que ela faz isso? Porque ela fica justificando na cabeça dela que tem motivo dela não fazer porque ela não faz nada direito, porque ela não é boa em nada, então não tem por que ela fazer aquilo porque ela não faz direito, ela não consegue, ela não entende. Então é melhor ela justificar o não fazer com a autodepreciação. O quarto tipo de pessoa é aquela pessoa que não define as suas prioridades. Então logo ela tem um monte de coisa pra fazer e aí ela não consegue fazer as coisas importantes porque ela fica se enchendo de mini atividades que não são prioridades naquele momento. Então, por exemplo, se eu não organizar os meus livros hoje, o mundo não vai acabar. Mas se eu não terminar um trabalho que é pra amanhã, talvez o meu mundo acabe. Então, assim, é questão de definir prioridades. E para essa pessoa, por ela realmente estar fazendo outras coisas, ela só tá evitando aquela tarefa específica, não é uma mentira, porque ela realmente se sente sem tempo. Ela só não organiza as suas prioridades. Então, assim, o que você precisa fazer hoje? Sabe? E esse último aqui, gente, eu me identifiquei tanto que vocês nem sabem. Na verdade, quem me segue no Instagram sabe, porque toda hora eu tô anunciando o projeto. Esse tipo de procrastinador é uma pessoa que é muito criativa e fica criando coisas toda hora, e aí ela fica entediada muito rápido e não termina nada. E ela perde, né, o brilho da coisa. Então, eu tenho um projeto, tô ali empolgada, mas aí eu fui inspirada a criar um outro projeto, e aí eu quero começar outro projeto, eu não termino outro, porque esse outro me deixa entediada. E assim vai, e eu nunca termino nada, e 500 projetos vão sendo criados, não dá tempo de você ver o resultado desses projetos. Então assim, gente, vira uma bagunça e você literalmente acaba não terminando, não fazendo nada. Porque você começa e não termina. E esses são os tipos de procrastinadores, então comenta aqui embaixo qual que você se identificou. E agora sim, vamos para a solução de tudo. Como parar de procrastinar. Um autor e palestrante sobre o assunto, ele falou uma frase que eu achei que resume bastante todas as outras dicas que eu vou dar. Que basicamente, se você não está bem, nada flui. Então, para parar a procrastinação, não adianta você se forçar a fazer uma coisa, sendo que você não quer, você tá de saco cheio, você tá entediado. Então, você precisa de dopamina. Então, você precisa, primeira coisa é se deixar feliz, criar um ambiente ali que te dê uma mínima inspiração para pelo menos você começar. Enfim, você precisa um mínimo de dopamina. Então a primeira dica é uma dica que eu testei recentemente e funcionou muito comigo, que é ir para algum lugar diferente do que você está acostumado a trabalhar ou ter que fazer essa tarefa em específico. Então, se você tem que escrever uma redação ou estudar, fazer alguma coisa, tenta ir numa cafeteria perto, ir num shopping, qualquer coisa assim, algum lugar diferente, onde você se sinta mais inspirado e assim, você muda o ambiente, gente, isso ajuda muito. A segunda dica é você estabelecer um tempo para fazer cada atividade. E também tem até aquele método, né, que você trabalha, faz, né, a tarefa 25 minutos e descansa 5 minutos. Porque quando você estabelece tempo para aquilo, você tá criando uma sensação de urgência, do tipo, ok, eu preciso fazer isso nesse tempo. E aí você consegue também estabelecer um tempo pro seu tempo livre, né? E você não fica ali tipo, ok, fiz essa tarefa por 5 minutos, agora eu vou descansar por 5 dias. Então não, você vai estabelecer o tempo certinho pro descanso e pra tarefa. Se possível, crie um cronograma e separe esse projeto, essa tarefa que você tem que fazer em partes. Porque quando você já olha assim de cara o tanto de coisa que você tem que fazer, isso vai te desanimar. Mas criando um cronograma, você consegue separar esse projeto em pequenas partes e você não fica cansado e te dá mais motivação para você fazer esses projetos. Trabalhe essa mentalidade de, eu tenho muito tempo ainda, então eu posso fazer depois. Esse amanhã, ele nunca vai chegar. Então, assim, aproveite o tempo que você tem para separar essas atividades. E se for difícil para você, mesmo assim, continuar separando as atividades e ter motivação para fazer, comece a se dar recompensas. Então, por exemplo, ok, eu não quero fazer essa atividade porque eu quero ficar assistindo vídeo no YouTube, porque eu quero jogar videogame, porque eu quero ler um livro. Então, use essas atividades de prazer, de lazer, como recompensa. Ok, então se eu passar 1 hora trabalhando nesse projeto, eu vou ter 1 hora de leitura, 1 hora de jogo, enfim, o que você quiser. Assim, você também vai poder curtir o seu tempo lendo, descansando, sem culpa.
Ainda seguindo nessa linha de mentalidade, pare de se considerar um procrastinador, porque a partir do momento que você fica afirmando isso pra si mesmo, você está meio que manifestando isso na sua vida e você está se reconhecendo como procrastinador. Então, não, muda isso. Comece a acordar todos os dias com o pensamento de: não, eu sou uma pessoa muito produtiva, cheia de energia e eu quero fazer o meu melhor hoje. Então, é mudar essa chavinha. Entenda o porquê você não quer fazer aquela atividade. Ai, porque eu odeio aquela matéria, porque eu não gosto de fazer isso, que não sei o quê. Enfim, você começa a colocar um monte de negatividade em cima daquilo. Então entenda o porquê, não fuja da sua negatividade. Entenda o porquê você não quer fazer aquilo, porquê você não gosta. E aí comece a rebater esses pensamentos com pensamentos positivos. Ok, eu preciso fazer isso de qualquer jeito, então eu vou dar o meu melhor pra não ter que fazer isso outras vezes. Por mais que seja chato, eu vou tentar tirar alguma coisa dali, eu vou aprender alguma coisa, tudo tem um motivo. E assim você vai rebatendo todos os sentimentos negativos que você tem em relação àquela tarefa em específica. Essa é uma outra dica que me ajuda e muito. Se preparar, se arrumar para trabalhar, para fazer tal tarefa. Porque a partir do momento que você está se preparando, você está conscientizando o seu cérebro de que aquilo vai acontecer. Então você se prepara melhor para aquilo. Então, ok, eu tenho que sentar e fazer o meu trabalho. Então eu vou me preparar para isso. Então você cria um ritual, toma seu café, se te deixa mais produtivo, seja o que for, mas se prepare para aquilo. Mostre para o seu cérebro que você está pronto para fazer aquela tarefa. Eu acho até mesmo que é a mesma mentalidade do tipo tirar o pijama, se arrumar para trabalhar mesmo em casa, sabe? Porque o seu cérebro ainda não acordou quando você tá de pijama e você tem que trabalhar, tipo, parece que tá tudo misturado, sabe? Então, não, acorda, toma banho, se arruma como se você fosse sair para trabalhar. Mas nesse ritual, você tá acordando o seu cérebro e mostrando para ele, preparando ele para as próximas atividades do dia. A próxima dica é evitar fazer as coisas pelo celular. Gente, o celular tem notificação ligada e tem muitas distrações, e mesmo que as notificações não estejam ligadas, aí você tem ali, tipo, aquela... e se eu clicar aqui pra ver o que tá acontecendo e passar 3 horas no Instagram, sabe? Então, evitar fazer as coisas pelo celular. Ah, vai fazer a lista de tarefas no dia? Faz à mão. Prefira coisas que dê pra fazer à mão. Evita usar o celular porque tem muitas distrações. E, no geral, evitar distrações. Agora, sobre essa lista de tarefas, tem 2 dicas sobre isso. A primeira é você fazer 2 listas, uma semanal estabelecendo as prioridades da semana e a outra para você ser realista com a sua lista de tarefa e com o tempo que você tem no seu dia. Então, por exemplo, se você sabe que a sua prioridade no dia é terminar aquele projeto, você não vai colocar mais 500 outras coisas no seu dia para fazer porque você tem uma prioridade que demanda tempo. Então, assim, veja quanto tempo as atividades demandam, estabeleça as suas prioridades e seja realista. Coloque 3, 4 coisas na sua lista, mas que você consiga fazer. E não coloque 500 mil achando que vai dar conta de fazer tudo, porque você vai olhar aquilo e vai falar: eu não vou fazer nada porque eu não vou dar conta, e aí o ciclo de procrastinação continua. E para ajudar a se manter focado durante as tarefas, também recomendo usar músicas, uma playlist ou sons que te ajudam a ficar focado. Então, botar uma música de fundo, alguma coisa assim bem de background, às vezes sem alguém cantando, só uma musiquinha ali de fundo. Mas, enfim, cria essa playlist que te ajude a te deixar focado. E por último, e mais importante, mas antes de eu falar essa, já se inscreve aqui no canal e já ativa o sininho para receber a notificação de toda vez que eu postar vídeo, gente. Isso me ajuda e muito. Então, se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo e já deixa o like, por favor. A última é entender que nada que você fizer de primeira vai sair perfeito. Então, assim, não crie expectativas achando que tudo que você tem que fazer é perfeito e aí você não fazer algo não se permitindo errar. Ou esse medo da falha, né? Então, assim, entenda que é o processo, é fazendo várias vezes que a gente vai se tornando melhor e melhor. Então, tire essa expectativa de perfeição a cada tarefa que você for fazer. E esse foi o vídeo de hoje. Se você precisa de uma dose extra de motivação, eu tenho aqui um vídeo com frases que você precisa ouvir, que me ajudam e me motivam muito até hoje. Então, clica aqui que vai estar passando para você assistir. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Beijos e até a próxima.